Passou. Pessoal, tudo bem? Hoje a gente está aqui com uma pessoa super especial, mais do que especial, porque além de ser um professor da Universidade de São Paulo e cuidar de entre outras coisas, de uma disciplina hiper importante para todos nós, a gente vai tentar descobrir um pouquinho mais dela hoje, que é a estatística, é um grande amigo. Então, hoje eu estou aqui com o professor doutor, pesquisador Luciano Basso, um amigo. Obrigado por ter aceitado o convite de bater esse papo, de compartilhar seu conhecimento com a gente. É um prazer. Eu que agradeço, não é? A oportunidade e a confiança, né? Acima de tudo, a confiança da gente poder estar aqui partilhando um pouco daquilo que a gente sempre partilha, né? Sim. Nos nossos encontros, sempre que a gente tem um tempinho, a gente troca. Então, fico feliz de estar aqui com você. Muito mesmo. Obrigado. Eu que agradeço. Então, eu já vou fazer a primeira pergunta, que essa é o grande desafio. Lu, por que a gente tem se interessado cada vez mais por inteligência artificial e cada vez menos por estatística? Né? Por que as pessoas têm orgulho de falar da IA, de falar que está utilizando a IA no dia a dia, no próprio trabalho? A gente tem orgulho de mostrar como ela tem resolvido os problemas no dia a dia lá no trabalho, mas a gente tem cada vez menos interesse de entender, talvez, a área que deu base para tudo isso acontecer, que é a estatística. Entendi. Eu ficaria com a ideia da tecnologia. A gente aprecia muito mais tecnologia do que conhecimento. Apesar da gente dizer que está vivendo o mundo do conhecimento, a transformação, né? Tem aí uma série de elementos no mundo que a gente está vivendo, mas nós como humanos, não é? A gente não se importou como é que o fogo é feito, mas é muito bom ter fogo. Né? Então a tecnologia em si, ela chama muito mais atenção. Na grande parte, essa tecnologia, né? Inteligência artificial, podemos discutir o que isso quer dizer e tudo mais, mas ela é um ápice de uma grande construção conceitual que vem lá da Lovelace, com os primeiros modelos, né, os conceitos iniciais, que vão dando suporte. Isso não interessa para o homem comum. Interessa o que eu faço com essa tecnologia. Né? Então eu acho que o que está em jogo é isso. O produto ele é visível e ele muda a nossa vida. E é isso que chama atenção. Então se eu não consigo fazer um desenho, e quando eu vou fazer um stickzinho lá, né, perninha, e agora essa tecnologia permite eu, mesmo copiando, né, mesmo baseado numa série de informações prontas, fazer o meu desenho, eu fico ali satisfeito. Então acho que tem a ver com essa promessa de uma tecnologia que vai facilitar alguma coisa na nossa vida, ou vai permitir a gente fluir em um lugar que a gente não fluía antes. Mas a nossa preocupação sobre isso não recai sobre como isso é feito, né? Então hoje tem toda a discussão de como ela é gerada, tipo de energia, sustentabilidade, mas como ela é feita em termos conceituais, né? Ainda mais um mundo como a gente vive, em que a matemática não é um mundo do dia a dia, né? A gente não, isso é muito pouco focado, então acaba ficando nesse submundo preso a um grupo muito restrito de pesquisadores e de pessoas que têm uma vida quase que indissociável da matemática, da estatística. Então eu vejo dessa forma. Houve grandes transformações do ponto de vista conceitual e procedimental com o desenvolvimento da estatística, vamos chamar contemporânea, que permitiram a gente chegar nessa tecnologia. E que só foi possível por causa da tecnologia do computador. Né? Então você tem várias tecnologias que vão ser conceituais e procedimentais que vão se arquitetando. Quando você pega o produto final, você fala, uau! Né? Mas o grande habilidade é o pensamento estatístico, né? O que possibilitou essa tecnologia que está ali. Eu acho que está nesse. Então, eu acho que é isso. É mais foco no produto e menos foco no processo. Né? Até porque a gente não foi letrado para poder degustar isso. Quando eu uso meu celular e o celular me mostra a cada segundo onde que eu estou dentro de um processo de geolocalização, fica difícil eu entender que ali dentro está usando princípios da física de Albert Einstein, né, de supervelocidade, porque o satélite não está paradinho lá em cima, né? Ele está rodando ali numa velocidade, e mesmo nessa velocidade ele consegue fazer um cálculo e me colocar uma precisão de 5, 10 metros. Então o produto é muito interessante, e o processo isso foge, porque eu não fui letrado, a gente na escola não é colocado né, como que o conhecimento teórico e procedimental vai dar base para esse tipo de construção tecnológica. Então acho que eu pensaria por aí, não é? Essa dissociação entre produto e processo. E justamente lá na escola a gente não tendo os produtos, acesso aos processos. A gente fica muito preso aos produtos, né? H² é igual a... Mas como é que ele polui isso? Como é que ele chegou nessa forma? Como é que isso solucionou lá dentro? Né? Como é que isso foi desenvolvido? A gente, né, ninguém conhece as histórias, só sabe fazer o exercício, isso fica mecânico, a gente perde contato, mas mais tarde é isso que vai dar base. Assim, na estatística, né, com os primeiros problemas lá, né, de conseguir entender os astros, e aí tinha erro nas mensurações, pequenos erros aconteciam com mais frequência, grandes erros aconteciam com menos. Então toda a distribuição gaussiana, a distribuição normal, tem uma dimensão cultural humana que está atrelada a um problema que estava lá, que foi se desenvolvendo, a gente chega e só sabe dizer, os dados são normais, não são normais. Mas como é que está a construção disso? Isso é letramento, isso é
humanizando esse conhecimento. Né? Acho que essa dissociação faz com que a gente fique sempre com o holofote no produto. Né? Porque, de fato, o produto soluciona a vida de alguém, aproximando, trazendo algum tipo de conhecimento, né? de solução para problemas que muitas vezes a gente nem sabia que tinha. Eu não sabia que eu tinha problemas com não saber desenhar. Aí todo mundo agora desenha via inteligência artificial. Então, eu preciso aprender. Então aí você começa a criar. Aí você quer o celular que faz isso na hora. Então você vai atrás da tecnologia porque você descobriu uma habilidade que você não tem. Né? E essa habilidade sempre está na tecnologia. E sobre essa relação produto-processo, a gente tem percebido no âmbito empresarial, especialmente no que tem de saúde corporativa, que a turma tem uma grande preocupação em pensar plano de ação no que tem de saúde corporativa, em criar programas de saúde dentro da empresa, e cada vez menos dedicado um tempo a uma atividade que envolve um certo esforço, que é o mapeamento e a análise dos dados, que permitam um diagnóstico um pouco... não sei se a palavra precisa é correta, mas pelo menos um direcionador de hipóteses de relações causais do que está acontecendo para aquilo que ela quer fazer. Então, imagina o seguinte, né? Na empresa, o recurso é finito, cada vez menos você tem recurso destinado à saúde corporativa, quem está nessa cadeira está sofrendo de alguma maneira com pouco recurso, mas ao mesmo tempo eu estou pegando esse dinheiro e estou distribuindo ele em várias frentes. Né? E essas várias frentes não necessariamente têm a ver com o problema de saúde que eu tenho na minha empresa. Então eu vou lá, crio a palestra, crio a Semana de Setembro lá amarelo, ou dou acesso à psicoterapia, porque eu assumi que é a moda do momento, mas em nenhum momento eu gastei um esforço grande de mapeamento do que está acontecendo na minha empresa, e mais importante, analisando esses dados para entender se o que está acontecendo lá e o que eu vou propor como plano de ação realmente tem algum tipo de relação. Certo. Então, olhando um pouquinho na história, o que do ponto de vista estatístico, e quais erros pode incorrer quando eu dedico pouco tempo à fase de diagnóstico, à fase de análise, né, depois de criar o plano de ação? Tá, eu vou só contextualizar a mesma resposta lá atrás, né? Então, na leitura que eu faço disso é que a gente supervaloriza os planos de ação, que são os produtos, é o que é visível, né? Então a pessoa, de fato, né, o colaborador que está ali, ele vai receber aquela sei lá, palestra, vai pôr a fitinha para lembrar, então isso é concreto, né? Por outro lado, ele tem uma ideia de que isso está ancorado num diagnóstico. Mas os processos não são nosso forte. Então a gente, desde de muito cedo, todo esse esforço, esse empreendimento, a gente acaba, vou usar copia e cola. Se alguém está usando, deve estar funcionando, não é? Então usando aqui uma ideia de um cérebro bayesiano, né? Eu parto de alguma coisa. De onde eu parto? Eu parto do que o outro está fazendo. Então o outro está fazendo e ainda está funcionando. Né? Então a gente acaba importando as tecnologias, né, de outros lugares, traz para cá sem o devido diagnóstico, pensando se isso serve para o meu sujeito que está ali. Né? Por quê? Porque é o que você colocou, é custoso, mas não é só custoso do ponto de vista do funcionário hora trabalhando. É custoso da preparação dele. Como nação, né, a gente precisa ter esse sujeito preparado para lidar, aí volta a coisa, de um letramento estatístico, né, que ele, muitas vezes ele se resume a dominar a técnica de tratamento da informação. E não a eu começar a entender o que eu estou ali dando. Né? Então vamos lá, né, caso muito, vamos colocar concretude nessa conversa. Eu trago um modelo de tratamento da saúde, né, de investigação da saúde, eu trago isso de uma lógica newtoniana. Né? Então estou lá estudando átomos ou maçãs, né, vamos pegar aquela coisa bem concreta, objetos físicos da natureza. Eu importo isso para dentro da biologia, importo isso para dentro da nossa vida e começo a tratar a saúde ou indicadores da saúde como uma coisa palpável, concreta, e a gente vai entender que cabe ali uma boa discussão se saúde é um fator emergente, se saúde é uma variável latente, ou se saúde é alguma coisa que eu consigo mensurar de forma concreta. Né? Então a saúde é igual à estatura, que eu vou lá, tenho um metro convencional, olha, você tem 1,80 m. Eu tenho 20 de saúde, eu tenho 30 de saúde. Então não é um objeto concreto, né? Não é. Então como é que eu faço essa transposição? Então, se eu copiei, né, por que eu copiei? Porque teve êxito lá. Né? Então, de fato, quando a gente lida com a física, com o mundo físico, teve muito êxito. A gente construiu coisas muito legais enquanto cientista, traz isso para cá, né, importa isso e começa a utilizar. Então, esse sujeito que está ali sentado, ele tem que ter clareza que ele está importando modelos que não necessariamente foram feitos para aquilo. Então, ele tem que saber a limitação, tem que saber que tipo de pergunta ele faz ali. Então, se eu estou importando um modelo, né, atomístico de saúde, onde eu vou ter o valor, né, a pessoa entende que aquele valor representa a saúde, de fato, e que tem uma cadeia causal ali, né, tem uma coisa que leva a outra, que tem uma coisa linear, e aí eu vou falar que isso se reproduz em todos, ao mesmo tempo eu vou trazer a linguagem da individualidade. Entende? Você tem uma falta de leitura, a pessoa está lendo o mundo com uma ferramenta que ela foi feita para outra coisa. Então, assim como a ferramenta estatística, eu preciso dessa ferramenta conceitual. Então há uma indissociabilidade
entre a forma que eu concebo saúde, a forma com que eu vou fazer as perguntas dada essa concepção e a forma que eu vou tratar essa informação. Porque, independente desse, vamos chamar arcabouço, né, dessa coerência desse arcabouço, todos nós estamos atrás de uma coisa: lidar com a incerteza do mundo. Né? Ninguém lida com objetos certeiros. Né? Tudo que a gente vai atuar ali dentro do mundo da saúde do trabalhador tem um grau de incerteza. A pergunta é, a incerteza que está ali é ruído? A diferença entre eu e você, quando a gente toma uma dose de vacina, né? Você foi lá, tomou a vacina, um fica com febre, outro fica com dor de cabeça, essa incerteza é ruído? Ou isso está expressando que nós estamos em momentos transitórios diferentes? Não é? Por outro lado, passa um ano, você toma a mesma vacina, você não tem o mesmo sintoma. Então, o que significa essa variabilidade, essa incerteza? Então, dentro de cada um desses modelos, né, que a gente vai importando de áreas diferentes, tem consequências diferentes, e eu preciso desse sujeito letrado, que ele entende isso. E aí a ideia de que, de onde veio isso? De uma formação ampla. Isso vai na contramão do mundo hoje, que cada vez a formação é mais específica para aquilo, como se a gente estivesse num mundo altamente técnico. Por quê? Porque é a tecnologia que faz a questão. Então, se eu estou numa lógica de Senai, Senac, eu já tenho o problema resolvido, eu já tenho a solução e eu preciso de alguém para operar. Então, chega ali e eu executo. Então, esse é o mundo técnico. No mundo acadêmico, isso não vai funcionar dessa forma. Você vai olhar para aquele problema, você vai entender que ele é complexo, que a gente, como sociedade, como humano, não tem solução para aquilo fechada, e mesmo que tiver, eu vou importar de algum outro lugar, e esse importar eu preciso ter, né, o quanto isso aqui vai ter de limitação. Eu acho que o que você coloca para a gente, né, do ponto de vista estatístico, a gente pode começar a partir da estatística, mas a gente sabe que ela é indissociável da base teórica e da história, que é essa estatística. Então, uma coisa é falar da estatística frequentista, né, se a gente volta lá 400, 500 anos atrás, falando dos elementos celestes, quando a gente vem vindo para a estatística mais contemporânea, depois a manipulação de diferentes grupos, o que significa na frequentista, vem para a Bayes, e aí você vai, né, trocando um pouco dessa lógica. Então, os modelos estatísticos, eles vão caminhando, vão progredindo, mas como um ser vivo, né, como uma área de cultura viva, ao mesmo tempo em que você tem a ciência viva ali se desenvolvendo, diferentes áreas. A primeira coisa, eu preciso de um sujeito que gastou um tempo da vida ganhando esse alargamento das visões. Para quando chegar o objeto ali, e aí eu vou tomar uma decisão, o empregador tem que tomar uma decisão. Essa decisão precisa conversar com que visão esse empregador e esse grupo tem sobre saúde, e não é só a quantidade de dinheiro, é como usar o dinheiro para poder ter isso. Quando eu entro, né, então estamos aqui com, né, um sistema que tem um componente de tratamento do dado, um sistema que tem uma concepção teórica da natureza, da realidade ali, e os dados que fazem essa intermediação para criar o fato. Não é? Então, os dados sozinhos não geram fatos, então dados submetidos a um tratamento sistemático geram algum tipo de fato, né, científico. Então, o fato científico precisa passar por esse tratamento conceitual e procedimental. E aí é que você tem, então, esse universo. O erro, na minha leitura, não é um erro do tipo esqueceu isso, é de alargamento da visão. Então é um erro de formação. Esse sujeito que muitas vezes está sentado ali, ele tem uma perícia técnica fantástica, mas ele sabe fazer aquela perícia técnica. Quando você vai conversar com ele sobre como é que você tomou essa decisão, ele vai falar, não tomei essa decisão. Esse é o que eu sei fazer. Então, porque esse sujeito precisa de uma formação muito mais alargada, ele precisa de um letramento estatístico, ele precisa, né, e esse letramento é ao longo da vida. Então não adianta pegar o empregador e falar, manda ali fazer um cursinho agora de 15 dias e volta e ele... Óbvio que a gente vai poder, né, como empregador, como alguém que tem que tomar decisão na vida, e o mundo não vai estar pronto para isso, eu tenho que saber o seguinte, esse modelo que nós estamos adotando, que é o que a gente sabe fazer hoje, qual o grau de solução que ele está dando? É X. O que a gente quer? A gente quer aprimorar isso. Então a gente vai fixar isso, a gente chama isso de baseline, né, esse é o ponto de saída, e agora a gente vai tentar fazer um empreendimento naquilo que nós vamos chamar assim, vamos caracterizar o objeto que a gente está estudando. Tá, então vamos lá, vamos manter os questionários, vamos manter o RH, não manda ninguém embora. Não podemos, para começar, querer zerar. Você fixou. Aí você fala o seguinte, bom, nós sempre tratamos essa informação como uma distribuição normal. Ela é, de fato. Então vamos gastar agora, nesse segundo dia, né, nessa segunda análise, para além daquela que a gente já sabe fazer as comparações ali, a gente está comparando a média, mas é a média que a gente tem que comparar. A média representa nossos dados. Por quê? Porque quando você está nesse sistema indissociável, né, conceito, tratamento sistematizado e pergunta, né, essa tríade que a gente tem aqui, então você tem ali um primeiro nível de sistema, não é? Você tem esses três elementos, você vai falar assim, mas será que para esse caso hoje, dos meus 500, 600, 5 mil funcionários, a média vai representar? Se eu tiver, né, dois grandes bicos, ali, duas grandes frequências maiores, eu já sei que a média não vai capturar, porque ela vai ficar no meio e eu vou falar de uma coisa que não tenho representação.
que eu estou precisando. Então a média não é o representante. Isso quer dizer, a tomada de decisão partiu de premissa errada. Né? A minha premissa é que existe um valor que mais se concentra e conforme eu distancio desse valor, diminui muito a frequência. Né? Então o princípio básico da média é essa. Eu tenho um grande grupo de pessoas ali, naquela determinada, próximo daquela região, e conforme eu vou me distanciando, né, vou ficando menor ou maior, a frequência tem que cair de uma forma muito específica, formal, tratamento formal. Quando isso não está, então eu estou falando de um fenômeno que a média não vai representar. Né? A pergunta é, quem é o sujeito médio? Quem é a pessoa média? Quem é o cargo médio? Né? Isso só tratando da foto. Nem começamos a tratar da mudança média. E aí a coisa vai complicar mais. Né? Então, erro, para mim, né, que trabalho com letramento, que trabalho com formação dos doutores, que vão, né, se debruçar sobre isso, e que tem uma formação estrita, né, não é formar o doutor, é que eles vão pensar no problema a partir de uma lógica estrito sensu, e não lato sensu, é que eles sentam ali, eles têm 2, 3 anos para tomar a decisão do modelo, isso, e não tem a leitura. Então não adianta ir lá e fazer um cursinho, ler um novo livro, é uma coisa de fazer. Agora, bom, é o seguinte, o que você sabe fazer hoje? Eu sei fazer isso, faz isso, assume o valor e faz a predição. Viu quanto a predição e o real está batendo. Calcula esse erro, vamos começar a trabalhar agora para além da média, para além daquilo que você já sabe fazer. Faz isso, ajusta o novo modelo, faz a predição, captura o dado, faz o contraste, vê o quanto deu, aumentou ou diminuiu. Então você vai ter um sistema que autocorrige conforme esse funcionário está melhorando o seu, vamos dizer, o seu know-how, a sua leitura do fenômeno que ele está ali. Então, o que eu penso hoje, o erro, se eu tivesse falado assim, mas o erro ia ficar estático, usando só a ferramenta que você sabe. Né? Então, para tudo que aparecer na minha frente, eu uso a mesma ferramenta. Pode ser, eu acho que é muito saudável começar com o que você tem, mas você tem que ter algum tipo de desprendimento tentando buscar diminuir esse erro, diminuir a chance da incerteza, conhecendo melhor a incerteza para poder tomar uma decisão e ver se essa decisão teve maior ou menor impacto. Né? Na ciência, a gente muitas vezes vai aumentar muito a validade interna para poder reproduzir, para saber se essa lógica de pensamento vai funcionar. Nas empresas, não, porque o sujeito que estava com você o ano passado não está mais. Então você já não tem, né, o rigor. A gente se entende que quando você sai desse mundo mais controlado de laboratório, você vai perdendo validade interna, então a replicação é mais difícil. Então um desafio não pode ser colocado da mesma forma para um acadêmico e para o sujeito que está lá no chão da quadra, ali na sala do RH. Então a gente tem que pensar um RH que está buscando entender melhor se as ferramentas que ele está importando, ou que ele já trouxe pronta, servem para caracterizar aquele fenômeno, e se isso ajuda ele a diminuir e aumentar a incerteza. Pronto. Próxima coleta, tenta ver como é que você, mexendo nesse entendimento, você pode aprimorar. Então você tem um sistema adaptativo de aprendizagem para poder ir melhorando a tomada de decisão da empresa, porque no fundo é isso, você tem que tomar decisão com pouca verba que você tem. Né? A gente não é uma criança pequena que vai gastar o tempo todo do mundo, que vai gastar todo o dinheiro do pai. Então tem que ser otimizado. Modelos estatísticos são para otimização do recurso que a gente tem. Né? Então eu pensaria por ali. Elemento 1, letramento. Não se faz letramento do dia para a noite. Não é lendo mais meia hora, não é fazendo consulta no chat que você vai fazer. Aprender. Não é? Exato. Então, você tem que ter, primeiro, clareza de quais são as ferramentas que você domina, o grau de erro que aquilo te dá, o grau de predição que aquilo lhe dá, não é? E pronto. Agora, passo 2. A estatística, por exemplo, descritiva, é para você falar assim, olha, eu estou vendo aqui um conjunto de sujeitos. A variabilidade entre eles é essa. Dado esses sujeitos, com essa média, com esse desvio, faz sentido continuar com a lógica que eu estou usando ou não faz sentido? E aí eu volto aos fundamentos. E aí é que precisa de letrar para poder entender o que você está fazendo quando você aperta os botõezinhos e sai média, predição, isso, aquilo. Né? Ou então quando você vai lá e coleta o máximo possível, gastando toda a energia do RH em coleta de dados, exaurindo, né? Olha, devolve, 200, 300 questões por funcionário, e aí chega os 300 e faz o quê? Põe numa máquina de triturar, põe ali num algoritmo que você não faz ideia do que está acontecendo, sai alguma coisa e aí você fala, eu sei ler o que sai. Não, você sabe interpretar meia dúzia de números. Mas esse processo, você meio que alienou, né? Você não coloca ali na conversa. Quando você vai para a lógica do letramento, você vai tentar tornar consciente cada processo que você está fazendo, lembrando que você vai tomar uma decisão. Né? Você passou aí por isso agora há pouco tempo, entrou numa empresa, eu vou coletar todo mundo? Eu vou coletar uma amostragem. Se eu vou coletar uma amostragem, qual o grau de erro que eu aceito para falar sobre sobre essa amostragem, quando ela falar em nome da população? Então, esse processo de inferir a partir de uma amostra, o geral sempre vai ter um grau de erro. Quanto eu vou assumir? Quanto é que esse erro permite, quando eu falar que é 10 ou 20, lá, seja lá a unidade, de quanto eu estou falando do grau de erro? Né? Eu estou falando de pessoas que têm uma saúde diferente em 10 pontos, 20 pontos, que impacto isso tem? A gente não estuda essas coisas. Né? A gente sai coletando, gasta quase toda a energia na coleta, né? Acaba
as pessoas, quem tratar o dado vira um polícia, olha, devolve, porque aí se falta o dado, se não falta, aí o cara preenche tudo e faltou 2 ou 3 dados. Aí, puxa, aquilo vai virando, né? Então você tem que ir fazendo mágica com os números, porque, né, a estatística é feita para poder lidar com incerteza e muitas vezes na falta do dado. Né? Então você tem modelos que ajudam você a tomar uma decisão com dados faltosos, missing, tem todo um conjunto. Agora, eles não são para todos os casos, eu preciso estudar, e aí eu preciso de alguém que sabe estudar esse tipo de situação. Então acho que esse seria um primeiro approach, assim, olha, pensar num RH, né, num grupo de pessoas que tem clareza do que está fazendo e que está buscando, né, ampliar isso com pequenos modelos de aprendizagem. Você aprendizagem de máquina mesmo, né? Fixa ali e vê a predição, X. Fixa o próximo, X. Então, se você coletar dado ano a ano, o seu processo de melhoria é muito mais lento. Se você coleta dados ali com uma frequência um pouquinho maior, menos dados, pode ser que você consiga melhorar o seu RH produzindo uma resposta que descreve melhor o seu fenômeno. Se você descreveu melhor, mais chance de tomar uma decisão melhor. Se você descreveu de forma genérica, mais aleatório é essa decisão que você está fazendo. Perfeito. Então eu penso mais nesse sentido o erro não é um erro, pô, você usou isso e não aquilo. O erro é do estudo da informação. Né? Porque quando você está no universo da estatística e da probabilidade, né, essas duas áreas em conjunto, você vai estar pensando o seguinte: eu tenho João, Pedro, Maria, né, todos os colaboradores, mas eu preciso ter um overview, eu preciso ter uma visão geral e eu preciso ter uma ideia da variação daquilo. Então, a matéria-prima mais importante é essa variação, não é? Como é que eu caracterizo isso? A partir da descritiva, é na descritiva. Então, esse tempo, que muita gente chama de preparação dos dados, é o tempo em que você vai caracterizar o fenômeno. Né? E não é o tempo que você está perdendo tempo, porque depois eu quero saber se prediz ou não prediz. Eu quero saber se você consegue caracterizar. Então, quase que a gente utiliza as ferramentas, faz tudo, mas nem acredita naquilo que está fazendo. Porque, de novo, há um processo de alienação, né? Há todo um processo de falta de aproximação teórico e processual. Não, o fato que está ali, ele é devido a um tipo de tratamento. Se eu não sei o tratamento, esse fato pode ser que eu estou produzindo um fake news sobre a qualidade de vida dos meus próprios colaboradores que eu estou na frente. Sim. É interessante isso que você está trazendo, porque primeiro quebra um pouco de paradigmas, assim, né? Olha, eu tenho uma ferramenta estatística que dá conta de tudo que eu estou vendo em termos de contexto, né? E o que você traz, olha para o contexto e veja o que você tem de ferramenta aí na sua caixa de ferramentas. Isso. Então, quanto mais ferramentas e possibilidades você tiver, melhor você vai saber se aquela ferramenta resolve ou explica o que está acontecendo na sua frente, né? Isso tem um desdobramento muito pragmático e prático, porque esses dias eu vi a Ana Orcades, que é uma chefe de departamento do Rio de Janeiro, do Ministério do Trabalho, e trabalha com as auditorias nas empresas lá, tratando de saúde e segurança no trabalho, né? E uma das coisas que ela falou sobre notificação das empresas, curiosamente, não está lá na identificação do perigo, né? Eu fui bom o suficiente para identificar um fator de risco, um perigo dentro da empresa. De maneira geral, esse não é o problema. O maior problema está na ânsia da criação do plano de ação sem sustentação. Ou seja, o plano de ação que não tem relação nenhuma com o problema que foi identificado, né? Eu acho que esse é um grande desafio do contexto ainda que a gente está, né? Então, do ponto de vista prático, é entender que eu preciso ter um contexto que se põe na minha frente, eu tenho que abrir mão de uma série de ferramentas estatísticas. Estatística não é uma única ferramenta, né? Ela é uma área, né, que vai dispor de uma série de ferramentas que eventualmente não é boa ou ruim em si, ela depende do contexto e daquilo que você está querendo fazer. Fazendo a pergunta. Que é o próximo passo. São as duas outras perguntas. Uma é sobre a importância da pergunta para o tratamento estatístico, né? Eu já vou fazer sobre ela, mas antes disso eu queria te fazer uma pergunta mais sobre contexto do trabalho. A gente sabe que a saúde não é, como você falou, não tem um score geral da saúde. Um número ali, uma unidade arbitrária e fala... Uma medida concreta. Né? Daqui é febre, daqui não é, então tudo bem. Né? Não é uma medida concreta. E a gente sabe que esse barato chamado saúde, ele é composto é multifacetado, ou seja, ele é composto de uma série de coisas. E se a gente for pegar o que a Organização Mundial da Saúde sugere em termos de saúde, ela tem que se expressar em bem-estar, que é o bem-estar físico, financeiro, mental, social. Quando eu vou para o âmbito do corporativo, eu acho que esse é um termo que está muito claro. Olha, a saúde, ela se expressa a partir de um conjunto de variáveis que envolve o contexto que o indivíduo vive, que envolve o indivíduo enquanto funcionamento físico, fisiológico, o indivíduo com suas abstrações mentais e a maneira como ele se relaciona com a sociedade. Certo. E, portanto, existem dados e informações que são de origens diversas, unidades de medidas diversas. E no dia a dia, lá no ponto de vista prático, a gente vê que a turma, apesar de ter esse entendimento que é um negócio multifacetado, ainda coleta as coisas isoladas, põe separadinho cada um na sua estrutura e olha todos no mesmo painel, no mesmo quadro, no mesmo dashboard, mas ainda separado. Então está todo mundo no mesmo lugar. Mas esse todo mundo não se fala. Então tem dado de saúde mental, tem dado de saúde física. Mas a interação entre essas informações, ela raramente acontece.
E uma das discussões que a gente teve recentemente, a gente estava conversando sobre como olhar para sistemas dinâmicos e complexos e olhar para as interações entre os dados. E a gente estava falando sobre um olhar mais descritivo em algum momento, e algum momento em que a gente olha isso mais uma concepção de interação e de rede. Né? E aí a gente começou a falar sobre redes Bayesianas. Para a gente que está aqui, o que são redes Bayesianas e por que ela é tão importante, ou a perspectiva de rede é tão importante quando a gente está olhando para dados do tipo da saúde? Tá. Eu acho que o que você coloca de contexto, ele exemplifica esse mundo da saúde, mas não só da saúde. Não é? Eu acho que nós, como humanos que estamos aqui em 2026, a gente, um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, 1960 e daqui um pouco mais, a gente conjuga simultaneamente, não é? O ápice da visão newtoniana, né, da mecânica clássica, linear, que permitiu a gente fazer coisas fantásticas, né, como ser humano, revolucionou uma série de campos, mas ao mesmo tempo, a gente, nesse espaço-tempo, está conseguindo observar aonde ela não chega, onde ela é muito pobre, onde ela ajuda pouco. Né? Então a gente levou ela como ferramenta que a gente tinha para muitos lugares, alguns lugares ainda está valendo, está funcionando, mas tem lugares que a gente viu que isso não funciona. E onde não funciona, a gente começa então, com o ser humano, a criar novas culturas, a matemática vai se adequando, então você vai tendo novas ferramentas de diferentes conceitos, né, diferentes níveis, disciplinas, vamos colocar assim, e que você então começa a coexistir. Então o que eu traria hoje? Eu traria que, quando você traz esse problema, é assim, a OMS, já com uma versão, né, instruída por pesquisadores, diferentes entidades científicas, ela já entendeu, né, que a gente, como humanidade, não pode ficar preso à saúde como ausência de doença. Pronto. A gente já entendeu que a gente não pode pensar a saúde apenas num prisma, né, num pilar. Então a gente, como sociedade, um órgão que norteia a saúde, né, de diferentes países do mundo, a gente já tem isso. Agora, o seu José, a dona Maria, que ocupa os cargos, não entendeu isso aí. Né? Então, eles coletam porque tem que coletar diferentes indicadores, mas na hora de raciocinar, e esse raciocínio perpassa por como é que você cria uma linguagem visual, então os dashboards têm milhões de indicadores para mostrar, aí o indicador, se é do grupo, é uma média, e aí vem sempre, voltamos à pergunta inicial, a média representa o seu grupo, mas é o que eu sei usar. Né? Então, muitas vezes você vai expressar que você fez a coleta de dados. Então, nossos dashboards, nossos relatórios, eles acabam sendo representantes, né? Eles expressam uma coleta de dado multidimensional, mas do ponto de vista fracionado. Então, é um conceito que vem importado, né? Sistêmico, multidimensional e tal, mas eu, quando lido com isso, o eu é newtoniano, eu aprendi que física aqui, cada um no seu quadrado. Então o dashboard vem com muita informação, e se for dashboard individual ainda vem com nomezinho, vem tudo, né, para dar individualidade. Você entendeu que a média não traz essa individualidade? Não é? E aí vem o desafio, porque um dashboard hoje de uma pessoa, ao longo do tempo, como é que ele vai se comportar? Eu vou ter linhas daí? Né? Como é isso? E aí você vai vendo a complexidade. Vai ter linhas das 180 questões que ele respondeu em 6 pilares de saúde e bem-estar. Quem vai operar dos 180? Vira um monte de linhazinha lá de coisa. Então, acho que a gente tem aqui muito claro, assim, né, como ponto de partida para mexer, né, de começar a conversa, falando assim, qual a sua concepção de saúde? Não é? A saúde, ela é multidimensional. Tá bom, então tem o sono, tem a alimentação, tem os seus amigos. Tá, seus amigos não dá para traduzir numa única pergunta, você tem ali diferentes expressores. Né? Então, se eu tenho uma concepção multi, aí vem a pergunta, elas convergem todas para uma saúde boa ou ruim? Vamos só tratar de forma eu sei que não pode, mas a gente tem aqui, né, uma boa saúde e uma saúde não tão boa. Então, eu preciso ter um modelo conceitual que me traduza diferentes expressores para um grande expressor geral. Né? Para isso, na estatística, a gente tem modelos para isso. Não é? Você tem formas de pegar muitos indicadores isolados e testar a força que eles têm para discriminar no geral. Não é? Então, as análises fatoriais, exploratórias, confirmatórias vão ajudando. Pesquisador hoje, né, quem está trabalhando com essa pesquisa, no sentido de produção de conhecimento, tem mais clareza sobre esses modelos. Né? Pode ser que não tenha letramento, então acaba usando a mesma ferramenta para tudo, mas aí voltamos à mesma questão, não é, o problema de letramento não é uma questão do empregado que está ali, cara que só fez a graduação, é um problema genérico, né, assim, epidemiológico, vamos dizer, não é? É dinheiro, tempo, tem que formar esses professores que vão formar essa nova geração, não é? E você então tem ali, pera lá, minha concepção de saúde envolve um indicador geral, certo? Esse indicador geral, como um grande expressor da saúde, uma variável latente, né, ele está ali dentro,
dentro da psicologia, da psicometria, tem todo o formalismo para chegar nisso. Quer dizer que para poder capturar ele, eu não posso deixar metade do questionário sem responder e só usar metade que foi respondido. Eu não posso adaptar, porque essa pergunta está incomodando a pessoa. Então ele tem uma validade dentro daquela construção, dentro daquela sistemática. Então esse vem um desafio grande. Né? Então não basta só a OMS, não é que não basta, né? O primeiro passo é esse, norteia, dá as diretrizes à OMS, agora eu preciso desse RH, dessas pessoas que vão passar um tempo tentando entender o que isso significa em termos de tratamento da informação, em termos das ferramentas que nós vamos poder ter para poder fazer essa leitura. Então esse dashboard, e aí dá um pouco de dor mesmo, né? Você coleta 180 indicadores e coloca um ali na ponta e fala, parece que eu não trabalhei, né? Eu trabalhei muito, mas eu trabalhei com tudo aqui. Então, tá, cada aquela variável grande latente, ela se expressa, vamos pensar, de forma multidimensional. Então eu tenho ali 4 fatores, 5 fatores. Então como estão os 5 fatores? Né? Será que eu posso ter, como é que funciona, né? Pessoas que têm um fator mais empobrecido daqui 4, 5 meses, o que acontece? É isso que eu chamei, né? Você faz o diagnóstico, mas agora começa a ver, quando eu tenho, né, esperado, todos os fatores estão muito abaixo do esperado. Então essa saúde vai dar uma saúde baixa, né? Ao longo do tempo, o que acontece com esse meu colaborador? Ele aumenta o absenteísmo, ele aumenta a saúde. Então esse é o modelo que a gente brincou. Faz o baseline, faz uma predição, guarda ela, né? Não precisa ficar falando para as pessoas que elas vão ficar doentes, e vai testando isso com dados ali na frente. Então você tem que ter um desfecho mais claro, se é o absenteísmo, se é a quantidade de horas, se é a produtividade. E aí você vai ver que isso também é uma complexidade que não dá para medir com uma única medida. Então você vai construindo um modelo de aproximação. Estatística é construir esses modelos e se nortear pelo aperfeiçoamento deles. Bom, vamos ali. Então, ponto 1, qual a concepção que nós temos? Grande parte de nós cresceu, discute, usamos de palavras, jargões, sistêmico, adaptativo, complexo, mas o raciocínio está mecânico, linear. Isso leva aquilo, então mexi em A, logo B vai mexer. Né? Eu tomei o remédio, logo eu tenho que melhorar. Né? Então, e esse rácio, né, essa forma de raciocínio, se eu vou para a fase 2, que é um raciocínio, né? Então vamos lá, espera lá, eu tenho uma certa predisposição, eu tenho uma certa característica, não estou dormindo à noite. Né? Tenho uma pressão de entrega em 5 dias de um produto que eu sei que está no início. Né? É o produto que está gerando o sono que está gerando. Se eu estou numa lógica newtoniana, eu vou ficar caçando quem é o culpado. Eu fico com isso. Se eu estou numa lógica não mais newtoniana, mas de processos de co-ocorrência, e aí eu já passo para uma outra forma de pensar o sistêmico, né? Eu já começo a pensar, pera lá, em vez de uma relação linear, eu vou pensar numa relação circular. Né? Como é que uma coisa alimenta que depois retroalimenta. Então pode ser que eu estava com meu sono em dia, começou a chegar perto do deadline, isso me incomoda um pouco, eu fico com mais preocupação, durmo menos, e dormindo menos eu tenho menos disposição cognitiva para enfrentar e eu vou procrastinar mais. Então, se eu estou falando de saúde, numa lógica newtoniana, mecânica clássica, eu tenho uma forma de pensar. Se eu estou usando uma lógica mais complexa, eu tenho que ter um rácio complexo. Então eu tenho que ter, por quê? Porque aí vem a questão, né? No rácio, na lógica sistêmica, eu vou partir do pressuposto que eu tenho que identificar os componentes, mas o mais importante é porque eles se relacionam. Não é? A relação lá na linearidade é linear. Mais aqui, menos ali, menos. Aqui pode ser que não seja também apenas linear. Então eu tenho uma relação, mas a cereja, né? Tem um tipo de preocupação que pode me levar a uma disfunção de sono, né? Um pouco mais de dormir, eu diminuo minhas horas de sono, e tem talvez um momento em que se eu dormir apenas aquilo, eu fico totalmente disfuncional aqui. E aí as outras áreas da minha vida acabam destoando. Por mais que agora eu durma, já desbalanceou tudo. Né? O meu exatamente. Tem uma consequência que eu volto ao estado anterior, mas eu já passei de um certo ponto crítico. Né? Então o que a gente vai falar? Nós vamos falar o seguinte: você tem certos componentes que podem oscilar em certos níveis, mas quando ele oscila e passando, a consequência não é proporcional. E mesmo você voltando ele, né, não tem jeito. Você aprendeu a andar de bicicleta, não adianta, você não vai voltar a não aprender. Porque tem alguma coisa que a gente vai falar que na flecha do tempo é irreversível. Na mecânica clássica, a força que você empurra um objeto e a força que você empurra ele contrário, vai levar ele para o estado baseline normal. Quando você está lidando, né, você está fazendo um bolo, aí você coloca lá para assar, está no meio, você fala, não, esqueci alguma coisa, tira o bolo. Não adianta agora tentar bater, já foi. Né? Então, trazendo de uma forma muito caricata sistemas complexos, sistemas lineares. Então, por mais que a OMS, por mais que a gente é obrigado a coletar um monte de dado, na grande parte do sujeito que manipula, que vai tomar as decisões, o pensamento dele ainda é linear. E aí você pode levar uma coisa altamente de co-ocorrências, mostrando, olha, isso aqui está relacionado a isso, numa lógica do tempo, eu vi que isso aumenta e leva aquilo,
Mas, quando isso tem que estar de outra forma. Então, eu tenho que olhar isso dentro de um sistema, de um conjunto de outros elementos. Né? E aí, vem coisas clássicas, entrando naquela coisa do erro, né? Eu pego estudos transversais, em que eu tenho variação aqui, e pressuponho que essa variação é como se fosse o tempo variando. Né? Eu sou menos e sou mais. E aí, faço uma relação direta aqui com uma outra variável. Então, de 2 fotos, eu vou falar de um filme, e a gente sabe daí a canelada que a gente acaba fazendo. Né? E aí, essa é uma coisa clássica, assim, uma coisa frequente do erro, pegar estudos transversais, porque o longitudinal dá tempo, enfim, é outra pegada, é outro raciocínio para estudar. E a gente faz os transversais, porque eles são bons pontos de partida, mas transforma eles em pontos finais. Né? Então, quando você traz, né, as redes bayesianas, eu diria, antes de entrar na lógica bayesiana, que é uma forma de entender a incerteza, eu pensaria ainda numa lógica, né, no modelo de saúde fracionado, por mais que é multi, aqui está fracionado. Tá, né? Depois a gente pode, nesse multi, né, nesse uni, muitos unis, que vai para o multi, o que vem primeiro do que o quê? Né? Então eu vou ter, por exemplo, um estado de sono, que é mais volátil, muda mais com o tempo, do que a minha função na empresa. Minha função é mais estável. Então, essa é uma variável que ela pode ser mediadora da relação sono e desempenho. Né? Então, depois que eu passei a ocupar uma certa função, o sono com o desempenho mudou, porque na outra função isso não acontecia. Né? Se eu estou na rua, faço um trabalho de rua, andando para cá, para lá, o sono vai vir porque tem um desgaste físico. Se eu estou sentado e eu tenho um outro tipo de desgaste, talvez o sono não venha, porque quando eu paro, eu só fico pensando, né? Fica aquela coisa latente. Então, eu preciso entender nessa relação o que é variável que está confundindo, que não tem nada a ver, mas que tem uma relação estatística, né? O que é mediadora, o que faz a mediação, que antes ela não existia. Então, a função, às vezes o gênero né? Para um gênero, aquela relação ela não existe, ou ela é fraca, mas para o outro, por N consequências, e aí tem que, né, buscar um modelo para aquilo, você tem aquela variável assume o papel de mediação. Ela faz uma mediação diferente. Não dá para despejar isso tudo num caminhão e colocar a cargo do algoritmo gerar para você quem é quem, quando é onde. Dá, de novo, dá. Mas você assume um risco sem saber os vieses. Da né? caixa, Então, da caixa, a treta do avião. Né? O que você traz é muito bacana, assim, interessante, né? Porque você fala assim, olha, os componentes, quer dizer, você tem que olhar sempre os componentes que estão naquela rede. Né? Então, você deu o exemplo do sono, do trabalho, do cara ter comportamento ativo, o lifestyle do cara. Então são componentes que estão ali dentro daquilo que a gente está chamando de saúde. Então saúde é um sistema dinâmico complexo, tem vários componentes. Primeiro passo é identificar esses componentes. Segundo passo é identificar que tipo de desfecho eu quero observar. Né? Então, por exemplo, vamos assumir que o absenteísmo seja uma coisa importante lá na empresa. Absenteísmo por doença. Né? Então eu vejo um indivíduo que vem faltando por um código de doença específico lá, o CDF. Né? Então adoecimento mental, transtorno mental. 2025, 546 mil pessoas afastadas por transtorno mental. Não necessariamente tem nexo causal com o trabalho, mas foram afastadas. Que é maior do que foi em 2024, que é maior do que foi em 2019. Triplicou. O que é interessante do que você está trazendo? Fala, ok, o desfecho do negócio está apontando para o adoecimento mental crescente. Eu estou olhando o crescimento. Isso. Mas o que mudou é que, por mais que eu tenha medido os mesmos componentes desde 2019, que não aconteceu, mas digamos que tenha, as relações desses componentes, né, e o que é elementar, o que gera desfecho e o não, ou seja, o que é central, o que não é central, foi modificando a partir dos anos. Então, eu posso ter um crescimento do adoecimento por relações completamente diferentes. Perfeito, então, em 2019, eu poderia explicar o afastamento por CGF por um conjunto de relações que não aconteceram em 2025. Perfeito. Então, não tem muito jeito de quando você está trabalhando com dado. Né? Ou seja, a todo momento eu preciso ver como os componentes interagem. Né? E não necessariamente, eu falo, olha, dado que são esses componentes, aqui eu vou medir, ou seja, você tem adoecimento e uma relação direta linear. Porque no fundo não tem, né? Eu posso ter o mesmo desfecho e ser uma relação dos componentes diferentes que está gerando aquele adoecimento naquele momento e para aquele grupo. Exato. Que pode mudar. A gente vai, se a gente escalonar essa conversa e ganhar profundidade, hoje na estatística a gente começa a identificar processos, então dados repetidos no tempo, em que aquele processo é possível da média representar o grupo. E processos que não têm representação. Então, tem, né, 2004, tem um grupo de pesquisadores que vai fazer um manifesto dizendo, olha, vamos parar de falar de psicologia, né, de desenvolvimento saudável, em nome de grupos. Né? Vamos estudar as pessoas a partir agora. Veja, agora vem a sacada, né, vem a proposta. Vamos olhar a pessoa no tempo, como ela muda, acompanhando como essa mudança se dá em outra pessoa. Certo? Então, você falou do estudo das relações.
Ok, vamos ver o desfecho, né? Como que o Gustavo está com 4, 5 indicadores, 6 indicadores, como essas relações se dão. E observa o Gustavo simultaneamente observando o Luciano. Dessa relação, a gente vai colocá-los no mesmo grupo ou não. Então eu não coloco porque eles estão na mesma função, no mesmo dia a dia de 8 horas de trabalho. Eu vou colocar eles no mesmo local, né, no mesmo subgrupo, a partir do momento em que a variabilidade intra do sujeito, eu comigo, inter permite algum tipo de cluster, de agrupamento. Então vai se construindo o que hoje se chama da terceira via da psicologia. Né? A primeira via clássica, média para todo mundo, né? Representa, e essa média é fundamentalmente baseada nas diferenças entre as pessoas. Né? Então, o foco, a energia que se gasta é o quanto você difere da sua média. Então, é você e o sujeito médio, tem o grupo, um outro média, um outro grupo, pode ser você no pré e pós, ou pode ser você e o trabalhador diferente, né? Mas a matéria-prima é a variabilidade inter. Por outro lado, você tem sempre, né, a medicina, a psicologia, o estudo de caso. Então, olha só para um sujeito. E aí você estuda, vê como ele faz, o significado. A psicanálise tem muito isso, né? O significado que o próprio sujeito dá ali, mas hoje se coloca mais para lá. Não dá para focar ou no geral ou no específico. Eu precisava entender a mudança do específico considerando as diferenças entre as pessoas. Então começa a surgir cada vez mais procedimentos, metodologia, né, técnica, estatística para lidar com essas duas informações simultâneas. Como as relações dos diferentes indicadores do Gustavo está agora, como elas mudam e como a do Luciano muda, de subgrupos. E aí eu vou vendo se isso vai tendo proximidade ou distâncias. Quando que a variabilidade, ou as diferenças, ou as semelhanças são interessantes? Quando elas convergem na explicação do fenômeno do desfecho. Então não adianta também ficar só mapeando, todo mundo é diferente, isso, mas e o desfecho? Porque eu posso ter, né, o mesmo desfecho a partir de trajetórias totalmente diferentes. E eu posso ter trajetórias diferentes e desfechos diferentes. Então eu preciso entender o que a gente vai chamar de equifinalidade de processo. Né? No mundo humano, parece cada vez mais predominantemente ser bom senso usar modelos que partem do pressuposto dessa checagem, antes de colocar todo mundo e aí tentar, esse cara desviou, então ele é que está errado, não é? Só que esse que desviou talvez não ia dar o desfecho que a grande maioria deu. Mas no todo ele não aparece, porque ele é só um errinho ali, né? Um desvio padrão melódico, um ruído, exato. Então, o que a gente agora trouxe mais aqui para a nossa conversa, nós precisamos conceber o modelo de saúde que nós temos, então a gente já tem um modelo multidimensional, sistêmico, complexo, dinâmico, isso quer dizer o quê? Que uma variável se relaciona com a outra e ela pode mudar, e aí isso no tempo não tem reversibilidade. Não é? A morte, né, a vida e a morte tem essa característica. Se você for muito lá, tem uma hora que você tensiona, não volta mais à vida. Né? Então ficar doente tem isso. Uma febre, mas chega uma hora que reverte. Então você tem o que a gente fala que no nível micro, você tem certas relações que dado ela, emerge alguma coisa num nível maior, né, num nível mais macroscópico. Então, e esse nível macroscópico agora determina como o micro vai funcionar. Opa, estou num sistema complexo. Não é só relação, é relação que muda a forma da relação acontecer. Então, certas relações vão levar a isso. Pronto, então, saio do newtoniano clássico, isso leva aquilo, A leva a B, tem uma relação circular. Tem uma complexidade que está ali. Pronto. Agora vem, como é a dinâmica da mudança? Eu posso estar estudando a dinâmica de eventos físicos, e aí eles são, a média representa a grande maioria dos casos ali. Quando a gente está no objeto, né, um ser humano, tem, pelo menos lá onde a gente estuda, na aprendizagem, processos que envolvem a mudança de algum comportamento ou o desenvolvimento de formas de processar, de lidar com o ambiente, essa forma, a média não está representando as pessoas. Mesmo considerando desvio, mesmo considerando probabilidade, de novo, na trajetória. O desfecho, talvez a gente tenha vários desfechos, que por mais que você tenha trajetórias diferentes, acaba levando aquele desfecho. Então hoje, a ciência cada vez, né, vai tendo mais condição de discutir a trajetória da mudança. Então vamos pensar, você trouxe a ideia, né? A saúde como um sistema adaptativo complexo. Legal. Hoje eu não estou doente. Hoje eu estou, né, com um tipo de relação familiar, com um trabalho, que está aqui por cima, né? O visível está me dizendo que eu consigo trabalhar todo dia. Mas daqui 2, 3 semanas eu não estou. A pergunta é que dica estava lá que a gente não viu? Porque a hora que adoece, agora não é mais fazer o paliativo, não, desculpa, a prevenção primária. Agora tem que ficar longe da empresa, tem que tratar e depois vai voltar. Aí quando volta tem a reabilitação, mudou o que ele tinha que fazer, tudo aquilo. Então, como que entender essas trajetórias? Então, isso a gente sabe muito pouco. A gente sabe de fotos da saúde. Né? Então eu consigo às vezes falar por que o sujeito está ou não doente na hora que ele está doente. Óbvio, né? Na hora que ficou doente, exato. Aí, ok. A questão era, você conseguia me dizer que eu ia ficar doente com base no filme que você estava assistindo? Então hoje, né, a lógica estatística, os modelos estatísticos aplicados ao humano, vamos dizer assim, ele começa
atencionar ali 2000. Por quê? Porque eu tenho procedimentos mais sofisticados do ponto de vista computacional, que consegue calcular individualmente aquela informação, eu consigo coletar a informação com uma frequência maior. Então tem uma série de avanços que vão permitindo a gente falar assim, tá bom, aquele modelo que a gente estava usando até agora, a gente sabia que não era bom, mas agora a gente tem proposições para poder avançar. Né? Então hoje a gente consegue estudar, vamos chamar assim, né, a evolução das relações individuais e de variação do sujeito e do grupo que ele está pertencente. A gente tem procedimental estatístico para fazer isso. Se você me falasse isso há 20 anos atrás, eu ia falar, onde está isso? Em qual livro teórico? Não é? Mas hoje a gente tem condição para fazer isso. Estamos aplicando? Não estamos? Né? Tem várias áreas da saúde, principalmente a saúde mental, não é? Em que a gente como humanidade, né, quando a gente fala a gente, né, o ser humano, ele continua estudando um determinado tipo de quadro psíquico com uma variável latente. Vamos pensar, tem ou não tem um certo CID. Mas a gente começa a estudar, porque esse CID, dessa forma, tem pouco sinal preditivo. Isso. Então a gente começa a estudar a rede, para ver se na rede eu vou encontrando certas relações. O aumento de uma relação, a diminuição, como preditivo. E aí a gente está encontrando mais sucesso nisso. Né? Então, o modelo, o desfecho pode ser o mesmo, né, em termos de apresentar um diagnóstico, mas de predizer, as variáveis latentes parece que são mais limitadas do que modelos que trabalham com rede. Então, trabalham com todos os sintomas e vendo como eles vão ganhando força ou diminuindo. Ou ficando, muitas vezes, a relação não é nem mais forte nem mais fraca, ela fica oscilando. E ali, a gente sabe que quando o sistema começa a oscilar, ele tem, né, pode ter chance de mudar para um outro nível. Se você está saudável, o seu nível vai ser alguma coisa relacionada à doença. Então, modelo conceitual, a saúde como um sistema linear, um monte de sisteminhas lineares. Um sistema, né, multidimensional que capsula, que se expressa por uma grande vertente, né, uma grande variável latente. A saúde multi, que vai se relacionando e eu vou assistindo essas relações ao longo do tempo e elas podem me predizer melhor o que vai acontecer. A gente não foi letrado para isso, não é? Então a gente tem que desenvolver o nosso conceitual, o nosso procedimental, aprender a conversar sobre, mas é isso que está causando? Não. Isso pode ter sido o primeiro elemento que desestruturou, mas agora é o sistema que está desestruturado. Né? O sistema emergiu um comportamento novo que não tinha. Né? E esse sistema novo, o sujeito não dorme, não bebe, enfim, ele fica colapsado ali. Ele fica, do ponto de vista da empresa, ele fica quase inutilizado. Né? Então, é uma mudança, e o que é interessante? É bom e é ruim. Nós temos a chance de estar assistindo isso e de estar podendo pesquisar isso. Se a gente tivesse nascido há 50, 100 anos atrás, a gente ia ler isso como uma forma quase filosófica. Né? Porque os gregos já pressupõem isso, em termos conceituais, filosóficos já está lá. Né? A relação, a mudança, intersujeito, está lá tudo. Nós não tínhamos maquinário científico e procedimental estatístico para lidar com isso. Hoje a gente tem. Por outro lado, isso dá uma demanda, qual modelo, quem usar, como usar, para estudar o cérebro. Né? A gente fala, não, mas é qual área do cérebro? A gente sabe que não é uma área específica. É aquela dentro da rede do cérebro. Conectado com Exato. Então a gente tem, né, a felicidade e a infelicidade. A felicidade que a gente pode tentar pensar a partir disso, a infelicidade que a gente vai ter que tomar decisões e ter tranquilidade para começar por algum lugar. Né? Acho que é um pouco isso. Como essa fertilidade vai para as empresas? Você vai ter empresa que vai fazer o básico bem feito, sem os erros clássicos, mas com um tipo de plus alpha, investindo um pouquinho nessa inovação. Né? Então, hoje é sabido, qualquer empresa que quiser vai ter que investir um pouco nos dois. Então, tem que ir lá e fazer o beabá bem feitinho, tem que fazer esse multi com os vários fatores, buscando a integração, mas tem que estar ali apostando um pouquinho nessa produção do conhecimento. Né? Eu acho que não dá para ficar esperando só da universidade. Aliás, a universidade já perdeu essa hegemonia, já tem um bom tempo. Né? As empresas, quando precisam, elas desenvolvem isso muito mais otimizado do que uma universidade. A universidade não para de fazer isso. Né? Então, ela sempre vai ter esse recurso humano ali que está, né, disponível, está mais próximo para fazer essa integração e essa busca da inovação. Né? Eu vejo dessa forma. Tá? Muito bom. Bom, gente, é triste, mas estamos acabando aqui. Foi um papo incrível, tenho certeza que todo mundo aprendeu muito. Professor, obrigado por esse papo. Infelizmente acabou, mas eu acho que ficam algumas mensagens aqui para a gente, que de fato a gente precisa começar a olhar para os nossos dados, para aquilo que a gente está fazendo em termos de saúde corporativa, que tem sido cada vez mais elemento central na discussão dentro da empresa. Eu acho que não vai ter uma empresa no Brasil, no mundo, que não vai falar só em saúde de uma perspectiva estratégica. Ou seja, a saúde já foi um benefício que a gente disponibilizava, vai meditar, vai na academia. Hoje a gente sabe que qualquer empresa grande ou que vem crescendo, vem estruturando suas áreas como um diferencial estratégico, seja
na minha percepção enquanto marca empregadora, né, um lugar bom para se trabalhar, seja porque eu basicamente estou atendendo uma ideia de que o trabalho não pode adoecer, eu estou olhando para a saúde ocupacional, seja para uma saúde mais assistencial mesmo, que eu estou, dado que as pessoas desenvolveram, estão adoecendo por fatores de toda a ordem, eu estou ofertando linhas de cuidado, né? Mas eu acho que o professor traz um ponto aqui que a gente tem que começar a desenvolver, que a gente desenvolve em outras áreas da empresa, mas não vem desenvolvendo na área de saúde corporativa, que é olhar para a pesquisa e desenvolvimento internamente. Uma coisa que o professor trouxe, né? Eu tenho processos ali do meu dia a dia, coisas que eu estou fazendo, estou acompanhando porque é o by the book, é o que eu tenho que fazer, mas tem outras coisas que eu preciso fazer que estão no campo exploratório, né, da pesquisa e desenvolvimento. Então, a gente tem feito isso em algumas empresas, ou seja, tem um relatório que é gerencial, vamos dar conta disso aqui, e tem um que eu vou falar, não sei o que vai dar, mas a gente vai começar a explorar essas ferramentas estatísticas para um dia chegar naquilo que todo mundo quer. E o que todo mundo quer no final do dia é poder predizer situações que vão acontecer no futuro. Agora, precisam ter paciência e começar desde o início, né? Que é como eu coleto dados, o instrumento é validado, como eu organizo esses dados, como eu dedico ou utilizo as ferramentas estatísticas para as análises, para a separação dos grupos, para entendimento de contexto naquele momento, para um dia, quem sabe, ter um insight, uma hipótese sobre o que pode estar acontecendo, né? Então, eu acho que tem muita coisa boa para a gente avançar e eu acho que a gente tem que olhar isso como uma oportunidade, como o professor trouxe. Por que a gente tem que olhar como oportunidade? Porque a inovação parte disso, né? Então não dá para fazer isso desconexo da área acadêmica e não dá para achar que a gente vai comprar uma IA mágica que virou commodity, que todo mundo está apresentando. Cara, a gente está ainda com dashboard com média. Né? Média sem desvio padrão, ainda estamos fazendo coisas antigas, né? Mas obrigado pela presença, aprendi muito aqui, tenho certeza que a turma também aprendeu bastante. E eu acho que vão ter mais vezes, acho que o pessoal vai chamar mais, a gente vai conversar. Legal. Eu que agradeço, Gustavo. Obrigado, foi um prazer. Valeu.